Queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que afeta todos. Eu queria falar sobre fome. Nesses tempos de pandemia, nós sabemos que não só o Brasil, mas o mundo todo, a fome piorou, né? As pessoas estão sofrendo muito mais com isso. E nós fazemos bem em fazermos alguma ação, né, para minorar esse sofrimento do nosso próximo, né? Isso faz parte do nosso chamado, da nossa vocação em Cristo Jesus, do amor com que Ele nos amou e que nós somos vocacionados a amar aos outros, né? Mas a Bíblia também fala de uma outra fome, né? Jesus disse: não só de pão viverá o homem. E eu queria perguntar para você, qual é a sua fome? Qual a sua fome mais profunda? Qual é a fome da sua alma? E a Bíblia nos ensina que nós temos fome de Deus. O ser humano tem basicamente fome de Deus. Mas, na maioria das vezes, nós não nos damos conta disso. Nós temos, mas não sabemos, né? E muitas vezes nós nos enganamos buscando saciar essa fome de Deus com outras coisas que não saciam e vivemos frustrados, né? Fome de Deus. Isso é diferente quando você se dá conta de que o que você tem realmente é fome de Deus. Você para de querer colocar uma máscara de perfeição, né? Isso é consequência do nosso orgulho, do nosso senso de justiça própria. Mas você descobre que você está carente, incompleto, e você só se completa em Deus, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 3, verso 11, que Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do ser humano. O anseio pela eternidade, né? E a verdade é que só o eterno, só o nosso Deus, Criador e Redentor, pode dar pleno significado à nossa vida e satisfazer a nossa alma, saciar a nossa fome. Nós temos sede de Deus. E nossa maior necessidade não são as bênçãos de Deus, as quais nós passamos a vida inteira correndo atrás delas, tentando nos satisfazer, né? Mas o próprio Deus das bênçãos. Só Ele, pessoalmente, pode preencher essa nossa carência, esse nosso vazio, essa nossa fome existencial, essa nossa fome da alma, né? No entanto, essa nossa inclinação para nós sermos autônomos, né, como se pudéssemos viver a parte de Deus, nos engana. E nós vivemos à procura de mais e mais coisas e de mais experiências sensoriais, epidérmicas, para tentar encontrar sentido e significado para a nossa vida, para dar sentido à nossa vida, à nossa realidade, ou para encontrarmos nossa identidade e propósito no mundo, né? E nós buscamos a genuína satisfação, mas no lugar errado. E por isso nós vivemos frustrados, né? Então, queridos, Spurgeon escreveu que se você não está contente com o que você tem, ainda que você obtenha o dobro do que você tem, você ainda não estaria satisfeito. Porque nada além de Deus pode satisfazer a alma humana, né? Em Filipenses 4, versos 11 a 13, né, um texto tão recitado, tão decorado por tantos, né? O apóstolo Paulo escreve o seguinte à igreja de Filipe. Filipenses 4, 11 a 13, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa frase que muitas vezes é tão distorcida, né? O apóstolo coloca no contexto de que ele pode suportar todas as situações, todas as circunstâncias em Cristo Jesus.
no Deus vivo que o fortalece. A força de Paulo se encontrava em Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então ele declara nesse texto que ele vivia contente. Não importa se ele tinha ou se ele não tinha, se estava bem ou se não estava bem aqui e agora. Ele vivia grato a Deus, satisfeito em qualquer situação neste mundo, né? Por quê? Porque a satisfação dele não estava nas coisas, nem nas experiências, mas estava em Deus, no Deus vivo, né? Quando Deus é o que nos preenche, quando Deus é o que te preenche, é o que me preenche, é nele que você busca a saciar sua fome, sua sede mais profunda, né? Estar satisfeito, estar autorrealizado. Então, as demais coisas são todas colocadas em perspectiva e você pode dizer, como Paulo, eu aprendi a viver contente, até mesmo quando estou passando privação, quando estou sofrendo, né? E tantas perseguições e sofrimentos físicos e psicológicos pelos quais ele passou. Né? Ele aprendeu a viver grato a Deus tendo pouco ou tendo um pouquinho mais. E tendo um pouquinho mais, ele era generoso, né? Porque a confiança dele estava em Deus e não naquilo que ele tinha no momento. Né? Toda a sua vida estava dependente de Deus. Né? Então, queridos, nós vivemos esses tempos difíceis, vivemos tempos de instabilidade econômica, de instabilidade política, incertezas quanto ao dia de amanhã, incertezas quanto aos próximos anos, né? Quanto ao futuro, incertezas mil à nossa frente. Né? Mas talvez Deus esteja, como diz o apóstolo Paulo, como creu o apóstolo Paulo, talvez Deus esteja usando o mal da nossa situação de hoje, né? E quem sabe dos próximos anos, né? Para nos depurar. Como diz Malaquias 3, né? Parte do texto que o Márcio citou, Malaquias 3 diz que o Senhor viria, e uma profecia acerca dos tempos da vinda de Cristo, viria para depurar os seus servos, como a prata e o ouro são refinados, e a prata e o ouro são refinados num fogo, né, numa fornalha ardente, num cadinho, né? Então, envolve sofrimento, envolve privação, envolve dor. E isso por quê? Por que Deus faria isso? Né? Para que, por meio desse refinamento, nós sejamos santificados, no sentido de sermos separados para Ele, nossa mentalidade mude, nossa cosmovisão seja depurada, nós compreendamos que nós fomos feitos para encontrar satisfação somente nele, no nosso relacionamento pessoal com Ele, na nossa vida em Deus. Paulo via as coisas assim, ele já tinha a mentalidade dele transformada à luz da mentalidade de Cristo, e por isso mesmo ele foi dizer aos coríntios, nós temos a mente de Cristo. Queridos, isso é muito importante nós compreendermos. O propósito do Evangelho de Cristo Jesus, as boas notícias que ele veio nos trazer, não é nos dar uma boa vida aqui e agora, nem atender todos os desejos do nosso coração, nossos anseios aqui no mundo, mas é o de nos reaproximar dele mesmo e estabelecer uma relação pessoal com ele, né? Face a face, mediante o seu Espírito Santo, mediante a morte e a ressurreição que Jesus proveu para nós no seu próprio corpo, para que nós tivéssemos vida e fôssemos reconciliados com ele mesmo. Assim, queridos, ele quer nos refinar para finalmente entendermos isso, para que nós vivamos de acordo com aquilo que declaramos crer o tempo todo, né? Quantos cristãos cantam músicas na igreja? Cantam músicas o tempo todo, no seu dia a dia, né? Colocam versos lindos na internet, né? Mas a vida parece estar centrada no ter, né? E no ter cada vez mais, e desfrutar de prazeres, de uma paz que esse mundo não oferece, não pode dar, né? De uma harmonia, de uma perfeição que esse mundo não pode dar aqui e agora. Né? Encontrar um paraíso terrestre.
De que adianta a gente ficar cantando músicas e postando frases de efeito se a nossa vida não condiz com aquilo que nós declaramos crer, né? Mas a vida parece estar centrada nessas coisas e não encontra satisfação naquilo que pode realmente nos dar satisfação, que é Deus, né? E só Ele pode saciar essa fome mais profunda, essa sede existencial e espiritual do nosso ser. O Senhor a quem nós dizemos adorar, o Senhor que nós confessamos como nosso Salvador. Então, queridos, é possível mudar tudo isso, né? Essa grande frustração, essa busca incessante em lugares errados, né? Tendo Ele e um relacionamento com Ele como fonte de todas as nossas necessidades, né? Tendo Ele como a água viva que nos descedenta, o pão vivo que desce do céu e nos sacia, né? A fonte de todas as nossas realizações, tendo nele o nosso maior prazer, né? E não apenas nos nossos cânticos, não apenas da boca para fora. Então é possível mudar essa realidade, é possível reconhecendo diante do Senhor nossa idolatria, nossos desvios, nossa cobiça, nossas falsas esperanças, onde temos colocado o nosso coração, pergunta o Senhor Jesus, né? É ali, é ali que vai estar o nosso Deus. Onde nós temos colocado nosso coração numa vida perfeita e boa aqui na terra, né? Jesus chama isso de nos arrepender. Nos arrepender. Ele nos convida a isso. Arrependam-se. Arrependam-se e creiam. Mude a sua mente, mude a sua mentalidade, mude sua cosmovisão para uma visão do reino dos céus e não do império de trevas deste mundo, né? E arrependidos, ele nos convida a confessarmos diretamente a ele, ou confessarmos ao Pai em seu nome, sem intermediários, sem subterfúgios, mas com o coração quebrantado em humildade, irmos a Ele diariamente, confessarmos esses nossos desvios, essa nossa cobiça, a nossa busca nos lugares errados, por uma satisfação que só Ele pode nos prover. Jesus nos ensina no Evangelho que Ele perdoa todos os nossos pecados quando nós a chegamos humildemente, quebrantados, nos confessamos, admitimos os nossos erros, né, o nosso pecado, sabendo que Ele nos perdoa de todos eles, né, por meio da sua morte na cruz, do seu sangue precioso derramado na cruz, né, o seu sacrifício perfeito. E então Ele nos convida a darmos ouvidos à sua palavra, a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a refletirmos na sua palavra que transforma verdadeiramente nossa alma e nossa percepção da realidade, nossa cosmovisão, nossa mentalidade. E diariamente Ele nos convida a termos um tempo, né, a amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. É a buscarmos a Deus em oração, com fé, né? E termos esse tempo longe dos aparelhos e apetrechos eletrônicos, né? Longe dos ruídos deste mundo, dos clamores por satisfação da nossa alma, nós irmos até Ele de coração aberto, né? E intencionalmente a sós com Ele, confiando que Ele é aquele que pode suprir as nossas maiores faltas e carências, né? O abismo que foi criado na nossa alma quando não buscamos satisfação nele, né? Quando vamos a Ele assim quebrantados, queridos, humildemente, de alma, de peito, de coração aberto, Ele vem ao nosso encontro. E a sua presença nos completa por meio do seu Espírito Santo, né? Então Ele nos convida diariamente a termos esse tempo, a criarmos esse espaço com Ele, né? Por meio de Jesus Cristo, até que estejamos realmente saciados, abrindo a sua palavra, meditando na sua palavra, lendo a sua palavra, deixando ela penetrar nosso coração
derramando a nossa alma, como nós cantamos aqui hoje, abrindo nosso coração para Ele, com sinceridade, né? Então, queridos, esse tempo diante de Deus, na presença de Deus, pela fé em Cristo Jesus, na certeza de que o Espírito Santo está conosco, né? Esse tempo de leitura, de reflexão, de meditação na palavra, de coração, né? Esse tempo de oração, são importantíssimos para mudar a nossa forma de ver as coisas e entendermos que só Deus pode saciar o nosso ser, a nossa alma, como rios de água viva que fluem do nosso interior, né? E nós saímos desse estado lamentável que nós vivemos, de profunda frustração, de busca em lugares errados, né? A verdade, queridos, compreenda isso. Mudar nossas reações, é isso que a palavra de Deus faz. Né? O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 12, né? Ele fala para que a nossa mente seja transformada, para nós termos a nossa mente renovada pela palavra de Deus, né? A cada dia, porque ela realmente nos transforma o mais profundo do nosso ser. E mudar nossas reações, a maneira como reagimos a situações no mundo, mostra quem nós realmente somos. Né? Nossas ações, nossas palavras podem ser falseadas, né? Podem ser uma máscara, mas nossas reações não. E somente quando nós não nos conformamos com nossa vida neste mundo, mas nos permitirmos ser transformados pela palavra de Deus, dia a dia, como ensina o apóstolo Paulo, é que nós descobrimos essa verdadeira satisfação. A nossa mente é iluminada pela palavra de Deus e nós vamos sendo transformados por essa dinâmica de oração e palavra na presença de Deus. Em Romanos 12, 1 e 2, o apóstolo nos convida a nos oferecermos a Deus, a nos consagrarmos a Ele dia a dia e fazermos disso nosso culto racional, oferecermos a nossa vida para Ele, né? E sermos transformados pela renovação da nossa mente. E nos versos seguintes, ele nos convida a praticarmos uns aos outros, né? A dinâmica da mutualidade do corpo de Cristo, da comunidade de Jesus, como o Flávio falou muito bem aqui, esse corpo maior de Jesus, sua igreja maior, em comunidades pequenas, em grupos, né? E praticarmos a comunhão e amor e o serviço mútuo, né? De acordo com aquilo que Deus nos tem dado, porque ali nós também somos transformados, iluminados por Deus no Espírito Santo, e realmente a nossa cosmovisão, a nossa mentalidade muda. E nós deixamos de procurar satisfação onde não podemos encontrar e passamos a encontrá-la no verdadeiro pão vivo que desce do céu, das águas vivas que são derramadas e que fluem do Espírito Santo de Deus em nosso ser, né, queridos? Queridos, se nós nos acomodamos na rotina da nossa vida, das dificuldades da nossa vida, né, dos temores da nossa vida, ou na autocomiseração pelas coisas que temos sofridos aqui, pelas nossas carências, pelas nossas privações, né, porque a nossa vida não é exatamente como gostaríamos, como planejamos, como sonhamos, né, não é tão maravilhosa como gostaríamos, né, nós deixamos, quando nós vivemos assim, acomodados ou em comiseração, voltados para si mesmos, nós deixamos de fazer exatamente o que Deus nos instrui em sua palavra para que nossa vida tenha sentido, tenha propósito, para que a nossa vida tenha significado e nós encontremos a nossa verdadeira identidade no único lugar onde ela pode ser encontrada, em Deus, por meio de Jesus Cristo. Né? Não há identidade verdadeira, não há propósito real na vida fora de Cristo e de um relacionamento pessoal com Deus, porque para isso Ele nos criou todos os seres humanos para isso, homens e mulheres, para Ele mesmo, para a sua própria glória, para desfrutar e desfrutarmos dele. O Deus Trino nos criou e nos redimiu para si mesmos. Enquanto nós não compreendermos isso, nós vamos dar cabeçada buscando satisfação e procurando uma identidade onde não podemos encontrar
e só vamos encontrar um vazio e sofrimento e mais tristeza, né? Então, queridos, daí ele ser na Escritura o que o Márcio falou no início da nossa live, né? A rocha firme sobre a qual nós podemos firmar os nossos pés e termos a nossa identidade afirmada. Ele é a nossa muralha, nosso escudo indestrutível, que nos guarda, nos protege. É o nosso castelo forte, como nós cantamos, né? É a fonte das águas vivas, o pão vivo que desce dos céus e nos sacia completamente. A Bíblia nos convida a termos nossa mente, nosso coração nas coisas do reino de Deus, nas coisas celestiais, e não nas coisas que brilham neste mundo, né? O falso ouro, né? Que brilha e reluz, né? Então, queridos, por sua cruz e ressurreição, nós morrimos para essa nossa velha vida de busca de saciarmos nossa alma por nós mesmos. Morremos para essa realidade e ressuscitamos para uma nova vida que encontra satisfação em Deus por meio de Cristo Jesus, no Espírito Santo. E cabe a cada um de nós cultivar essa nova vida, dia a dia, fazendo ao que o Senhor Jesus nos convida a fazer, quebrantados, humildes, o buscarmos, admitirmos nossa carência profunda, nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, confessarmos, confiando no seu perdão e nos deixarmos ser cheios pela sua presença, e nos deixarmos ser saciados pela sua presença e pela sua palavra transformadora a cada dia, e cultivarmos a comunhão com nossos irmãos em Cristo e o serviço uns aos outros para edificação mútua. Só assim a igreja será testemunha de Jesus que ele nos vocaciona a ser. Como o Flávio falou, transbordando o seu amor para o nosso próximo. De verdade, de coração. Então eu quero convidar você a checar essa sua fome profunda e olhar para o Senhor Jesus Cristo, sabendo que só nele você será saciado dessa fome e dessa sede que nossa alma teima em buscar nos lugares errados. Que assim nós possamos fazer, que Deus possa nos inclinar mediante o seu Espírito Santo em Cristo Jesus para buscarmos ao Senhor dia a dia e encontrarmos fontes e rios de água viva que fluem para a vida eterna, como diz o Senhor Jesus. Deus abençoe, graça e paz.